Isabel pode fazer para nós a oração de abertura? Posso. Então vamos elevar os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, à sociedade de raio de luz, aos nossos mentores que nos assistem no estudo de quartas-feiras. Que possamos, nesse momento, nos ligarmos à nossa sala, recebermos as vibrações amoráveis, para que possamos, mais uma vez, estudar mais um pouco dos ensinamentos que nos são enviados para nosso esclarecimento e evolução. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. E assim, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, damos por aberto o estudo na noite de hoje. Que assim seja. Ok, então. Rose, então, quer conduzir com a gente, dizer como que a gente vai funcionar hoje? Então, a gente vai lendo esse parágrafo agora que é grande, né? A gente já viu que eles saíram de nosso lar, passaram por caminhos, estradas não tão fáceis, né? Mas tudo fazia parte do aprendizado, tudo que eles fossem encontrar nesse roteiro, né? Faria parte do aprendizado deles. E agora, chegando no posto de socorro, né? Que é da colônia Campo da Paz, eu estou tentando lembrar da história. Então, agora vai ter mais uns ensinamentos, né, que é por parte depois do administrador também, que é o Alfredo, né, mas ainda estamos com a palavra do Aniceto, né, ele falou que a gente não tem grandes conhecimentos ainda, apesar de termos equipamentos, né, mas ainda falta muito para a gente ter o conhecimento desses mundos, até da nossa própria alma, né, que ele vai falar aqui, mais lá no final do parágrafo. Vamos começar a ler que a gente vai retornando, né, vai retomando as lembranças também, que eu não tive tempo de me preparar muito, mas vamos lá. Ok. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia, e verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é de 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis, idênticos aos nossos, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas,
e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volta, ainda é serviço que apenas identifica o aspecto exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Para seguir? Então, gente, aqui nesse trecho, o Aniceto nos informa que existem muitas dimensões espirituais que ainda nem fazemos ideia, né? Devido à nossa miopia espiritual, ainda também da nossa condição humana ainda, né? E que existem mundos sutis dentro de mundos grosseiros, né? E que eles se interpenetram. O exemplo disso se a gente vai lembrar que nosso lar, ele fica dentro de um umbral. É um oásis de luz dentro daquela região tão escura, né? E que para a gente conhecer o campo da alma, a gente vai precisar desenvolver faculdades espirituais, como ele está dizendo ali, né? Então, ele nos traz uma aula que ele dá para André Luiz e para Vicente, que para a época era totalmente nova, 1944. Não tinha como Chico ter acesso a todas essas informações, concordam? Não tem como. Então, a gente vê a grandiosidade da obra pelo fato de trazer tudo isso, né? E hoje, quando a gente estuda uma obra dessa, né, com toda essa seriedade que a gente sabe, a gente já tem condições de agregar outros estudos, outros conhecimentos, né? Porque ela foi escrita há 75 anos, né? É isso, né? 75, 1944, então, a ciência avançou muito hoje, a gente já sabe disso, né? Que tantos equipamentos avançados que tem para estudar o universo, e tem até um site, gente, que a gente vê o telescópio Hubble ao vivo, né? Não sei se vocês já viram, é bem legal. Então, eles têm equipamento, a NASA, a União Soviética, o próprio Japão, né, muita tecnologia que com acesso rápido e pela internet a gente pode agregar valores já aos nossos estudos, isso que o Chico não podia fazer, né? Então, gente, apesar de todo esse avanço, o Aniceto ainda diz que a gente está longe de ter um conhecimento absoluto, né? Ainda estamos bem longe, mas já conhecemos bastante. E quando vemos que ele diz, né, que o nosso Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra, a gente não dá conta de como nós somos pequenos, né? E como a nossa pequenez ainda, mas eu digo assim, a gente é pequeno, com a nossa pequenez, a gente pode nos engrandecer ainda quando a gente se reconhece filho de Deus, né? E o quanto somos amados por Ele, não é pela nossa pequenez, né? Que nós somos deixados. Não, Deus sempre olha por nós e todo esse amparo que está
com essa espiritualidade que está sempre nos ajudando, né? Como eu disse, embora a gente pequenez, a gente é muito amado pelo Pai. Cada um conhece cada história de cada um. Então a gente vê esses números assim astronômicos, né? Mas ao mesmo tempo mostrando como é grandiosa a obra de Deus, né? E aí Aniceto aqui com a última frase que ele nos diz que é da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito, né? É utilizar todas essas descobertas, o conhecimento para o bem, para fins divinos, né, para a obra que ajude a humanidade. Então, o conhecimento a gente já sabe, pela obra de Kardec, ele seria nos dado conforme a nossa necessidade e com aquilo que a gente traga bom proveito desses conhecimentos, né? E aí a gente tem, eu tinha feito até, mas não deu de passar, depois eu passo ali no grupo, é o tamanho que é a Terra comparado ao Sol, o tamanho da Via Láctea, né? Na proporção do planeta. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Que é um texto bem informativo, né? De trazendo informações. Alguém quer falar alguma coisa? Gilberto, quer falar? Eu só queria só colaborar, né? Pelo meu entendimento, assim, quanto mais a gente estudar, é um passinho só para a gente, porque pelo que dá para entender pelo texto, a gente ainda vai precisar de talvez muitas passagens para poder se habilitar a ter informações de mundos mais desenvolvidos, para ver como a gente está atrasado. Então, todo o estudo parece ser só nesse sentido. Fala, Carlos. Na verdade, nós estamos fazendo uma referência a tamanho na parte da matéria. Nós temos que entender que, no lado espiritual, nós já ultrapassamos 2 mundos, estamos indo para o terceiro, que é o mundo de regeneração. Então, ele está mostrando a grandiosidade da criação do Pai. Então, nós temos de deixar um pouquinho o lado da matéria para focar no nosso desenvolvimento. Claro que ainda estamos meio atrasados na parte da nossa evolução moral, nas nossas conquistas pessoais, mas isso não dá diferenciação na visão de Deus para com a gente. Não importa o tamanho do lugar que você esteja, e sim onde você está colocando a sua emoção e o processo de evolução. Nós estamos em tentativa de transformar e de melhorar a nossa moral, nosso entendimento e nossas conquistas. Então, são 2 coisas diferentes. Ele só quer dar essa grandeza porque, quando foi escrito o livro, era lá nos primórdios, que nós não tínhamos dimensão. Hoje nós temos o Hubble, que viajou, já atravessou grande parte da galáxia aí, mostrando a dimensão de tudo que existe. Mas todos esses planetas estão divididos em o quê? Primitivo, de prova e expiação, regeneração, mundos felizes. Então, nossa categoria de espírito, nós estamos nessa visão. Só para a gente não se perder em dimensões e tamanho. Só para a gente entender que somos espíritos, somos filhos de um Pai único, e Ele vai amar independente de onde nós estivermos. Também aqui ele situa a gente da nossa pequenez em relação a toda a obra, né? Sim. Porque ela é tão grandiosa e a gente é tão pequeno, e ainda na fase que nós estamos, da nossa evolução, o quanto é difícil, principalmente nos laços físicos, a gente entender essa dimensão, né? Silvana, tudo isso porque nós achamos que era o único no universo. Até o momento que entra o Chico e traz essa nova mensagem, Kardec traz essa nova verdade. Para nós não existia ninguém. Os únicos moradores do universo todo eram nós. Então, ele traz essa reflexão para quebrar essa nossa ideia direcionada que nós éramos os únicos e Deus só vivia para o nosso mundo. Silvana, agora falando do Chico, eu lembrei que essa semana eu estava assistindo o Geraldinho, que há uns 30, 40 anos atrás, o Chico falou para ele que a espiritualidade estava dizendo a ele que um dia a doutrina espírita seria divulgada através de multimídia.
e ele perguntou, Geraldinho, o que era multimídia, ele disse, eu não faço a menor ideia. Ah, eu já vi. Não foi agora, mas eu já vi, Salete. Bem interessante, né? E estamos aí agora com multimídia, né? Estamos É o que aí, você quer falar? Eu só queria lembrar, porque deve estar as pessoas, meu Deus, como estamos atrasados, não sei o quê, Chico, Geraldinho, né? Mas só queria lembrar que nós estamos exatamente no nosso tempo. Perfeito. Nós estamos aqui porque esse foi o nosso tempo de chegada e é a partir daqui que começa a nossa história. Lógico que vamos ver muitas informações, né? Nós estamos tendo informações de 1975 que nem a teoria da relatividade não existe. Mas a gente sabe que tudo que existe vem do mundo espiritual e nós, no nosso tempo agora, dentro dessa sala, estudando os mensageiros, né? Estamos começando a descobrir o caminho das coisas. Acalme-se que a gente está exatamente onde era para estar. Aí. Pelo menos já chegamos na porta, né? Já estamos aqui, né? Só queria reiterar a fala do Carlos, com essa frase que ele colocou aqui quase no final, que no campo da alma vai exigir desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar certas coisas perceptíveis. Então, com a caminho de regeneração, como a gente está indo, cada vez mais desenvolvido moralmente, esses conhecimentos também vão chegar até nós através de faculdades espirituais também, né, que a gente tem, como já está tendo, que deve estar tendo nesse tempo agora, ajuda espiritual para os cientistas descobrirem a vacina, né, eles sabem que eles não estão sozinhos. Então, de uma certa forma, é uma faculdade espiritual já desenvolvendo para absorver esse conhecimento que a humanidade tanto está precisando, que é ou a cura, ou a vacina para esse vírus, né? Então, a espiritualidade está sempre junto com a ciência, né? Embora muitos deles não admitam, porque tem muitos deles que são materialistas, mas a gente sabe que sim, né? Nós sabemos que sim, né? A espiritualidade científica, vamos dizer assim, está sempre junto também com os cientistas terrestres, né? Vamos continuar? Alguém quer falar mais alguma coisinha? O Carlos está ali ainda? Carlos? Eu só queria ver como é que eu faço para... Carlos, onde é que eu clico? Eu estou no celular. Para ver quando alguém está falando, para que a imagem suba. Então, vamos continuar, Rosana. Ok. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou. Um dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, aqui o André começa a observar, né, uns vultos negros que circulavam ali naquele ambiente, um pouquinho antes de eles chegarem lá nas imediações do posto de socorro, né? Mas eram espíritos perturbados, sofredores, né?
E Aniceto, logo que percebe, pede que interrompam aquela... Vocês lembram, né, que eles adquiriram aquela luminosidade um pouco atrás lá no caminho? Então ele pede que eles interrompam essa luminosidade, né? Então, mostrando uma humildade que sempre tem os espíritos superiores, né? Que também essa coisa de a gente querer mostrar que a gente conhece mais do que o outro, ou qualquer coisa assim, que a gente melhor porque é médium, essa forma de deixar quietinho ali, também é uma forma de caridade, né? Então, não constrangendo, o que ele queria dizer que não ia constranger ou humilhar aqueles espíritos sofredores que estavam rondando por ali, né? E essa coisa de diminuir luminosidade, de se fazer mais humilde, a gente encontra em toda a obra do André Luiz, né? Mostrando sempre, a humildade é virtude, né? De espírito superior, e trazendo para a gente esse exemplo, né? Que eu achei muito, muito bom. Que ele bota aqui, não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens, né? Achei muito bom isso. Silvana? É como se fosse na mente, né? Eles vão apagando através da própria questão de não aparecer, né? E isso acontece em muitas vezes nos livros do André Luiz, aonde eles vão recuperar no umbral espíritos que estão sofrendo ou auxiliar, e ele sempre é como se dissesse assim, apaga a luz para que essa luminosidade não afete a eles, né? É como se tivesse assim, ó, eu vejo muito isso na posição atual da gente. Às vezes a gente vê as pessoas hoje, como está acontecendo, aqueles que não entendem ainda a gravidade da situação, que estão nas ruas, mas é o entendimento deles, não é grave. Então, a gente vê aqui a diferença de quantas vezes a gente tem que ter a questão de estar com alguém que acha que aquilo que a gente está falando está errado, que a verdade é a dele, que está correta, e não é que a gente se omitir, mas é a gente, às vezes, ter essa compreensão de que cada um está no seu nível e que cada um tem o seu grau de evolução, né? Então, não adianta forçar, porque não vai ultrapassar o limite que realmente ele tem, né? Correto, é isso mesmo. Alguém mais quer fazer uma colocação? É engraçado aqui também, né, Rose, porque eles estão chegando no posto de socorro do Campo da Paz. Sim. E ali está cada vez mais denso, que a impressão que tem é que eles estão atravessando essa zona que está bem densa, e de repente vê esse grande castelo iluminado, porque a gente sabe que todas as colônias, todos os postos de socorro, eles têm uma iluminação, é como se fosse um oásis, para que os espíritos ali trabalhem, ali recuperem, ali se façam os tratamentos daqueles que estão predispostos a melhorar, a procurar a sua evolução, né? Eu acho tão bonito porque é como se a gente estivesse andando no meio de um deserto, no meio de uma floresta, e de repente se abre um oásis, né? E a gente vai ver agora aqui no outro capítulo que é isso mesmo, né? Eles atravessam aquele portão ali, vão estar num paraíso. E que alívio que é, né? Que alívio que é para aqueles espíritos, estão ali naquela escuridão, passando vultos, né? Que ele já falou lá no começo do capítulo, que é que nem um filme de terror do nosso cinema, né? Então deve ser assim um alívio, né? Um alívio para a alma quando entrar naquele que a gente vai ver aqui como deve ser lindo, né? E só lembrando que Campo da Paz é uma colônia espiritual mais perto da crosta do que nosso lar, né? Então é mais, digamos assim, um umbral é mais pesado ainda do que ali no nosso lar. E a viagem deles não deve ter sido fácil mesmo, né, gente? Que eles caminharam por todo o umbral de nosso lar até depois até chegar na Terra, né? Mas é isso mesmo, né? Deve ser muito lindo, né? Vislumbrar um castelo, que ainda deve ser só a pontinha, pelo que ele diz aqui, porque as muralhas são altas, né? Fala, Nelsinho.
Eu só queria relatar sobre aquele visual, um castelo, coisa esquisita, com porta e tal. E isso aí a gente tem que lembrar onde é que eles vieram. Eles vieram passaram por uma área de baixíssima vibração. E a gente sabe, quando a gente está com vibração baixa, né, sintonia baixa, nós tornamos grosseiros, né, grosseiros no entendimento. Então, aquele castelo, ele está refletindo exatamente o nível de sintonia que as pessoas estavam ali. É lógico, o Aniceto não passaria por isso, mas o Aniceto também está nessa função de orientação, né? E está se portando com toda essa humildade que ele falou que tinha que fazer, desligando tudo, no sentido de mostrar para o Vicente e para o André. Então, apesar assim, meu Deus do céu, no mundo espiritual, será que tem um castelo? Bom, muito melhor quando abrir. Daqui a pouco a gente vai abrir o castelo, vocês vão ver. Mas assim, a parte de fora do castelo, aquela escuridão toda, né? E daqui a pouco aparece assim aquela coisa reluzente, parece aqueles grandes filmes de ficção científica, né? Mas eu só quero lembrar que o reflexo desse castelo é a proporcionalidade do nosso nível de entendimento e sintonia que a gente está ali do lado dele. Tem mais gente que quer falar. Rosana? Para chegar nesse castelo, nessas colônias de recuperação, os espíritos chegam só quando resgatados por essas equipes, eles têm condições de chegar sozinhos no lugar desse, eles visualizam, como é que é isso? Eles são geralmente levados por equipe de resgate, né? E ali não só para, que a gente está vendo aqui, também está servindo de repouso para o André Luiz, que eles não resgataram ninguém ainda, eles não estão levando ninguém, a própria equipe de resgate serve de repouso, e ali, como a gente já viu até lá no nosso lar, esse posto de socorro serve também para tratar espírito que foi resgatado, digamos assim, amparado ali, digamos, fazer os primeiros socorros mesmo, que faz os primeiros socorros, o primeiro atendimento, e depois é levado para um hospital de uma colônia, como o André Luiz foi, né? A minha dúvida é se um espírito sozinho consegue chegar numa colônia dessa, ele consegue... O Carlos quer falar. Todos os espíritos conseguem chegar perto dessa área. Porém, para adentrar na área, tem que ter uma condição, e essa condição é a moralidade. Não adianta eu querer, por exemplo, viram lá no nosso lar aquela mulher cheia de manchas pretas, tentando invadir, porque muitos deles querem entrar dentro da área para bagunçar, para criar um tumulto. Então, a equipe espiritual que está lá dentro, os mentores que estão lá dentro daquele posto-socorro, eles têm equipamentos e sabem visualizar quando é necessário permitir a entrada desses espíritos que estão necessitados dessa proteção ou desse cuidado. Então, não é só vai conseguir entrar dentro desse local. Todo mundo chega perto. Qualquer um, o espírito pode chegar perto. Para entrar, tem que ter a condição mínima, que é o querer reformar. É igual a nós aqui na Terra. Todo mundo pode entrar dentro de um centro espírita. Está livre. Agora, as condições de receber o que o centro espírita nos fornece é a nossa condição moral, a nossa aceitação, nosso processo de mudança. Então, vocês vão ver em outros livros, essas cidades são protegidas. Tem uma cerca magnética, tem soldados, tem toda uma proteção que impede que espíritos entrem para fazer a raça ou para destruir o ambiente. Então, não é assim tão fácil. Parece, está um mundo limpo, um castelo bonito, de luz. Mas dentro desse castelo existe toda uma proteção especial para manter o equilíbrio daqueles que já estão lá em tratamento.
Não é à toa que tem uma muralha, né? Que os muros são altos, né? Que é justamente para essa proteção. E aquele espírito que quer ser ajudado, aquele que vai procurar ajuda, ele vai mostrar um pouco de luminosidade, digamos assim, que vai ser visto pela equipe de resgate. Né, que tem ali no nosso lar, que a gente tem a equipe dos samaritanos, eles vão ser localizados. Então, dificilmente, aquele que quer ajuda não vai entrar. Ele vai ser reconhecido por algum servidor desse. Aí acaba entrando, né? Mas sozinho, digamos, é impossível, né, Carlos? E ali ninguém engana ninguém, né? Não adianta enganar. Não adianta que não vai enganar. Eles até tentam, se nós vemos no nosso lar, tem 3 tentativas de invasão na cidade. Se não fosse o mentor que estava acompanhando a equipe socorrista lá, eles teriam feito essa invasão. Então, realmente, existe uma segurança muito grande. Eles usam a parte magnética, elétrica, para afastar. Dentro dessas muralhas, lá dentro, também existe uma outra proteção. Então, tem esse nível. Lógico, para entrar, realmente, tem que ter a predisposição para a mudança. Senão, não vai ser socorrido. Aí, por isso que as equipes saem de dentro da cidade, vão em busca daqueles que já estão em condições de ser atendidos. Okay. Com a pergunta da Rosana, né? Uhum. Então tá, Rosana pode continuar lendo, né, Silvana? Espera aí, só um pouquinho. Isabel, tu quer falar? Sim. Na verdade, não seria questionamento. Nas casas espíritas também tem, não é verdade? Esses nossos, diríamos, guardas, resguardando para que não adentrassem qualquer entidade perturbadora de proteção, certo? Certo. Uhum. Às vezes até pode entrar um outro como um teste dos trabalhadores, mas confirmar. Existem os guardiões, existe a parte toda, como é que é? De proteção, para justamente proteger. E geralmente o que a gente observa, pelo menos do que percebe-se no centro, em alguns momentos esse grupo, às vezes que está ali para ser resgatado, eles ficam em determinados lugares e são liberados para alguns trabalhos. Muitas vezes a gente percebe dentro do centro espírita que chega uma leva de irmãos muito sofredores que vêm naquele momento, principalmente para a mesa, para esse auxílio. Mas, ao mesmo tempo, eles estão com uma proteção muito forte e que não interferem, a vibração deles não interfere naquele momento. Então, nada acontece ao acaso. Muito do que acontece realmente são testes, às vezes, para nós mesmos, né? Fala, Carlos. Na verdade, a equipe espiritual que zela pelo trabalho que está acontecendo, às vezes permite até a entrada desses espíritos, deixa acontecer um movimento para que os médios que estejam no trabalho assumam responsabilidade e que eles têm que se autoproteger. Porque senão tu fica ali, estou protegido, ninguém vai me atingir aqui. Na verdade, sim. Se precisar, naquele momento, chamar a atenção do grupo ou daquele médico específico, eles podem liberar a entrada, lógico, o ambiente vai estar protegido pelos guardiões, mas para que chamar a atenção, olha, pessoal, vocês têm que manter equilíbrio, disciplina, como o Chico faz. E, por mais incrível que pareça, esses salteadores, esses espíritos maléficos, que querem destruir a base do centro espírita, eles estão ali. Qualquer brecha, a bobeira que der no grupo que estiver mantendo aquele trabalho, eles podem ultrapassar essas barreiras. E aí vai dar um trabalho bom, né? Em cima para removê-los dali. Não pensem que não querem destruir os centros espíritas. Sim, muitos e muitos grupos estão tentando. Nós temos que saber que existem as duas forças em paralelo. Ao nosso livre-arbítrio que vai determinar essa interferência ou não. A nossa responsabilidade perante o trabalho que nós assumimos.
Obrigada, Carlos. Coisa boa, né? Tem o Carlos e a Silvana aqui para eu aprender junto. Alguém mais quer falar? Antes de a gente ir para o próximo capítulo? Nós é que estamos aprendendo, né, Silvana? Com certeza. Com certeza. E isso realmente, que o Carlos está falando, às vezes vem como teste. Eu já uma vez tive uma experiência dessa, e depois realmente é explicado. Mas que na hora, na verdade, em vez da gente entrar em oração, em equilíbrio, dá um desespero em todo mundo. Então, é por isso que diz assim, dentro de uma casa espírita, mais do que nunca, tanto para a espiritualidade superior quanto a inferior, nós ali somos transparentes, e ali é uma questão do pensamento, é uma questão da vibração, por isso que é importante, entrou ali naquele ambiente, é um ambiente sagrado, é um ambiente de oração, não é de fofoca, não é um ambiente, porque ali pode alguma coisa desequilibrar, e não desequilibra o outro do quem a gente está falando, desequilibra a nós, né? Então, por isso que a gente diz, não faça ao outro aquilo que não queres que te faça. É porque geralmente não é por maldade muitas vezes, é porque esses irmãos eles não são evangelizados. A questão do desequilíbrio deles nos afetam se a gente tem estar. Então isso não é só para o médium, isso é para todos nós que estamos na doutrina espírita e já sabemos que a questão do pensamento, a questão da nossa vibração, ela interfere muito no nosso dia a dia. E também isso não é só no centro espírita, né? É dentro do nosso lar, é dentro do nosso trabalho, que às vezes a gente tem essa interferência. Pode falar, Carlos? Só para complementar, esses espíritos que nós chamamos de inferiores, eles são inferiores em moral. Eles têm cursos avançados, avançadíssimos de como trabalhar, como furar bloqueio, como envolver o médium. Então, assim, não vamos considerar inferior como que não tem esse conhecimento. Eles conhecem a doutrina espírita desde o começo ao fim. E eles sabem onde vão utilizar a própria doutrina para mexer no orgulho, na vaidade, na parte mais sensível do médium, e daí que acontece o quê? Pô, aquele médium era tão bom, de repente ficou fanático, ele entrou, deixou que a obsessão tomasse. Não, porque eles sabem como fazer isso. Muito Fala, bom. Nelsinho. E o mais importante, que a gente não pode esquecer, eles sabem muito mais de nós do que nós sabemos deles. Todo o nosso passado, né, esse conhecimento que o Carlinhos está falando aí, né? Então, a gente tem situações que a gente está de frente a frente com aquele que lá atrás nós fizemos um monte de besteira e ele tem nós não temos informação nenhuma dele. Tudo isso vai nos trazer sobre a responsabilidade que a gente tem, não só no centro espírita, mas no nosso dia a dia. A toda hora nós estamos sendo cutucados, né? Agora, essa informação dele saber muito mais, eu já tive uma oportunidade de estar trabalhando numa mesa e ele me fazer um relato que praticamente me desmoronou, como diz o outro, né? Mas é nesse sentido mesmo. Então, trazendo isso aqui lá do Campo da Paz, a situação, na verdade, a gente sabe que o mundo espiritual é a realidade e nós somos uma cópia muito mal feita aqui. A gente está pegando uma situação lá da origem, né, do fato original, e estamos trazendo para nós. Por isso que nós somos a cópia do mundo espiritual. Isso aí. Eu acho que o que o Nelsinho colocou, que eles sabem muito mais, isso também já me aconteceu uma vez na mesa, e eles realmente desnudam, né? Tem a capacidade de desnudar. E aí é que tu tem que cuidar, porque nesse momento, como foi falado, o Carlos e o Nelsinho, eles conhecem e discutem o Evangelho com muito mais propriedade do que a gente realmente tem esse conhecimento, né? Então, alguns trabalhos não é a questão, muitas vezes, só do médium. A gente tem que cuidar, porque as pessoas, às vezes, também que frequentam, que chegam, que estão com muitas dificuldades, às vezes na questão, às vezes a gente sempre pensa assim, né? Ah, tá dando passe e aquele deu um problema lá dentro. Às vezes pode não ser daquela pessoa,
às vezes pode ser de um próprio médium que está ali dentro. Por isso a gente não pode fazer nenhum julgamento. Às vezes a espiritualidade julgou que naquele momento era necessário aquele irmãozinho estar presente, não era daquela pessoa que estava desequilibrada. A gente tem muito julgamento em relação a algumas coisas que a gente não enxerga. A gente enxerga, como foi colocado no texto anterior, tão pouco. A gente sente tão pouco. E a gente não pode julgar. De todas as formas, é assim, a questão do nosso tamanho em relação ao que é o mundo espiritual, o entendimento que é tão pequeno em relação ao que a gente vê, que é muito pequeno. Então, esses julgamentos, para a gente erra muito, né? Oh, que aula, hein, gente? Hein, Silvana, Carlos, que aula que vocês deram. Nada. Estamos aprendendo. Alguém quer como fazer mais uma pergunta? A gente não tem pressa, tá? Pode perguntar, pode falar, contribuir com alguma coisa, se querem, né? Não é que nós não temos pressa de ir para outro capítulo, não, é deixar ele bem esmiuçadinho. E que bom que trouxe essa questão da casa espírita, né? Obrigada, Rosana, de que, né, dessa proteção que tem. Tem aquele videozinho, ou uma palestra que é do projeto Imagem. Eu acho até que o Antônio já deu aí, né, Silvana? Deu. Que tem nos bastidores de uma reunião espírita. Tem Isso, nos bastidores da casa espírita. Isso. Né, deve ter até no YouTube. É muito esclarecedor pelas imagens que ali do projeto Imagem eles nos trazem, né? Bem esclarecedor mesmo, se alguém quiser procurar, é nos bastidores da casa espírita. É bem legal. Alguém quer perguntar mais? Vamos continuar, Silvana. Eu não enxergo tudo, sabe? Não sei se tem alguém olhando aqui. Com a mãozinha levantada. Então, vamos continuar. No posto de socorro, deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Carcavam-na pesados muros numa extensão. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Dá uma paradinha aqui, né? Só para ressaltar aqui, né? Aqui ele já falou, está falando de novo dos muros pesados, né? Que é para proteção de tudo aquilo que a gente já discutiu. Mas ele traz para nós de novo aquela velha questão, né? Que ninguém vira santo pelo simples fato de desencarnar, né? Então, aquela coisa, trazer de novo, de ficar pedindo ajuda para quem desencarnou, né? Ressaltar, vamos deixar esse espírito quieto, né, gente? Deixar, porque muitas vezes não dá conta nem dele mesmo, né? E pelo contrário, ele é que precisa das nossas orações, das nossas boas vibrações. Então, aqui ele está trazendo de novo, né? Não deixa perceber que os homens, de modo geral... Ô, Estela! Oi! Não se modificam com a morte física, né? Então, gente, nós vamos desencarnar, vamos continuar do mesmo jeito que a gente é, né? Se a gente tem costume de reclamar, nós vamos chegar no mundo espiritual reclamando de tudo. Se a gente tem o hábito da prece, da gratidão, nós vamos continuar do mesmo jeitinho que a gente está aqui. Então, ninguém vai virar santo, né? Isso aí a gente já sabe, mas sempre é bom frisar, por esse fato de estar pedindo ajuda, de estar pedindo socorro para quem desencarnou, principalmente quando é recente.
Pode falar. Eu queria falar, só que eu não aprendi a... Não sei onde que... Tá certinho. Nossa, levanta tal mãozinha. Ah, mãozinha. Mas tá. Nossa, tô te vendo e te ouvindo bem. Tá, mas pode falar, Ieda. É sobre isso que tu falou. E a gente na mesa, né, Silvana, a gente já viu várias vezes, inclusive de pessoas, de familiares, que o desespero do desencarnado é muito grande, porque ele não pode fazer nada. E ele se sente no maior sofrimento, porque as pessoas, os familiares, filhos, né, esposa, sei lá, ficam pedindo ajuda. Ah, meu pai me ajuda, minha mãe, ou sei lá quem. E isso é um sofrimento muito grande para eles. É muito grande. Porque ele se sente assim, que não podem ajudar. Eles, já foi dito, eu não consigo, eu não posso ajudar. Então, a frustração e o sofrimento deles é maior ainda. Então, sempre é pedido para que as pessoas orem, mas não peçam ajuda. Pode até pedir, né? O que mais que a Ieda está colocando, realmente, às vezes, o espírito não está ainda preparado para auxiliar, né? E isso dá uma agonia muito grande. Fala, Carlos, que daí eu complemento, porque eu caí fora aqui e tive que voltar. Na verdade, tem algo que é mais complicado, que ainda atrapalhar a vida dele lá, que muitas das vezes o espírito fica tão envolvido com um chamamento, com essa parte emocional, que ele acaba fazendo o contrário, vem para dentro do lar, e na tentativa de tentar ajudar aqueles que ali estão, ele acaba criando um tumulto dentro do lar, criando um processo de desequilíbrio na família. Então, nós temos de entender que a vida vai continuar, que aquele ente querido que partiu, ele precisava ir naquela hora. Se ele ficasse um pouco mais ou um pouco menos, isso interferia no processo evolutivo dele. Quando a gente coloca essa nova ideia, a gente consegue compreender essa dificuldade daqueles que partiram. Lógico, nós não vamos aqui julgar aquela mãe que ainda não tem conhecimento da doutrina, ou aquele familiar que não tem esse conhecimento, pela dor que ele sente. O luto é normal. Agora, um luto muito grande, ele prejudica tanto a pessoa do luto, como prejudica todo o ambiente que ele está. Então, jamais a gente vai pedir uma ajuda a alguém exterior. Nós temos aí os nossos anjos de guarda, nós temos a nossa oração direta ao Pai. Então, nós temos de ajudar aqueles que partiram. Como ajudar? Colocando a prece suave, não aquela prece de apego, de dor, né? Para que o processo possa ocorrer e os dois lados possam continuar a sua jornada evolutiva. Porque quando você entra nessa parte do apego, da perda, você acaba atrapalhando o desenvolvimento desse espírito. Silvana, pode continuar. Eu me lembro muito disso, porque a gente tem muito no atendimento fraterno pessoas que chegam e desesperado com a partida do ente querido. Isso é normal, a gente sempre vai sofrer com a partida do ente querido, né? E como foi falado, as pessoas realmente elas não mudam. Então, geralmente, quando a gente pede como é que era, como é que estava a situação, a gente geralmente lembra a questão da UTI. Quando alguém está na UTI, a gente vai lá pedir para ela para ajudar ou para fazer alguma coisa que ela não pode fazer. A gente, geralmente, quando uma pessoa está na UTI, a gente tem que fazer oração para que ela se recupere, para que ela possa estar bem. Então, toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu coloco como se aquele que não está mais aqui, ele está na UTI ainda, na Terra ou no plano espiritual. O que ele precisa? Não é o nosso desespero. Quando a gente vai visitar alguém na UTI, a gente tem que levar alegria, a gente tem que levar fé, a gente tem que levar esperança. E a gente sabe que ele está na UTI nesse momento e ele não pode nos ajudar.
Então, quando a gente pensa que, na verdade, nós temos a UTI tanto na Terra quanto no plano espiritual, e mesmo os espíritos que já estão um pouquinho mais à frente, e que eles, ao desencarnarem, vão ter as suas atividades, o seu trabalho, a gente sempre tem que pensar que o nosso pensamento, a nossa vontade em relação a essa criatura seja o melhor possível, para que ela se recupere, porque com certeza, o dia que ela se recuperar, ela vai estar ao nosso lado e nós vamos sentir essa presença. Então, grande parte desses apegos que nós temos ainda da Terra, como dizem os espíritos, que os apegos é o que mais nos leva ainda a situações tanto do desencarnado para o encarnado, quanto do encarnado para o desencarnado. Isso a gente não fala só da questão das pessoas, fala dos bens, das coisas, né, das paixões. Isso é um atraso ainda para nós pelo não entendimento dos valores reais que representam e principalmente do amor que a gente deve ter para aquela criatura, para ela poder se recuperar, né? Então, todas as vezes que eu vejo uma criatura que está falando assim, eu lembro da UTI, né? O que a gente quer para essa criatura que está na UTI? É o bem ou a gente quer tirá-la da UTI sem ela estar bem, né? A importância de a gente ter isso até como caridade, né? De ver quando alguém está muito apegado naquele ente que desencarnou, porque a gente vê isso muito na desencarnação recente, né? Porque depois de um certo tempo, mas eu sempre digo, tem tanto santo aí, tem tanto santo para a gente pedir ajuda, né? Da hierarquia de Maria, da hierarquia de São Francisco, olha, tem tanta entidade que não pode nos ajudar. Então vamos deixar lá o maridinho, a avó, quietinho, né? Se recuperar. Sempre que tem alguém que fala, que pergunta, eu sempre falo, né? A gente tem que ter paciência, que às vezes não tem todo o entendimento, mas a gente vai falando com jeitinho, com carinho, a pessoa compreende, né? Então, nós espíritas temos essa obrigação de ajudar aqueles que ainda não têm esse conhecimento, não empurrando, mas como eu disse, com bastante jeitinho a gente consegue. Quem quer falar? Quem quer falar? Agora é o seguinte, ao mesmo tempo que tem o aconselhamento a não pedir, agora toda aquela situação de aprendizado que eles nos deixaram, a gente pode utilizar. Por exemplo, a minha família era uma família muito grande, 11 pessoas. A minha mãe, que a Rose conheceu bem, ela tinha um perfil que quando começava discussões, são 7 mulheres, 5 homens, começava aquelas discussões, era simplesmente ela saía, ia lá para o quarto rezar. Aí dava aquela confusão, tal, né, saía a mãe da discussão, o pai também sai, tal, e vai acabando, tal. Então, o que a gente pode ter como referência? Numa situação que a gente possa estar passando da nossa família ou de algum amigo, né? A gente pode pedir, sim, naquele momento, minha mãe, me dê aquela força toda, aquele aprendizado que teve. Eu já utilizei algumas vezes, não só na minha família, mas na minha empresa, coisa parecida, que nessa situação específica, isso aí foi um aprendizado que com certeza ela teve, né? Então, as coisas boas têm que ser repassadas de pai para filho. Sim. Mas daí tu já sabe, aqui na Terra, como é que é? A cada um segundo a sua obra, né? Então já sabe que não estava na UTI na Terra, né? É isso aí. Mais alguém? A gente continua, Rosana. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos
em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, Atendendo... vamos parar aqui, porque daí já vai ultrapassar, mas só para falar esse trechinho aqui, né, que André Luiz disse que Aniceto não precisava tocar a campainha, né, que a gente sabe que ele é bem provável que ele poderia atravessar a parede com maior facilidade, né, as paredes daquele muro. Mas, como sempre, como diz ali, das sociedades espirituais nobres, né, mostrando a humildade de que são possuídos, né, os espíritos superiores. Então, com toda a humildade, porque estava na companhia de André Luiz e de Vicente, que ainda tinham certas limitações, ele tocou a campainha. Aí tocou a campainha, depois nós vamos ver na continuação que, né, como vai ser lindo, como eu achei lindo esse parágrafo, esse capítulo. Mas, gente, passou tão rápido, né? Já é 8h30. Nossa, passou muito rápido. Pois é. Até fui olhar a hora aqui no computador. Mas nós vamos ter que deixar para outra semana, né, Silvana? Vamos ter que deixar para outra semana, né? É muito bom e a gente sabe de todo esse amparo e principalmente esse conteúdo, o quanto nos envolve nessa vibração, nessa energia, né? A gente hoje está utilizando essa ferramenta, como foi falado, e a gente vê como nós temos a necessidade, nesse momento, desse alimento espiritual, né? Mais do que nunca, nós precisamos do alimento espiritual. Eu não sei se vocês, né, mas a gente está trazendo essa energia para dentro da nossa casa, né, Silvana? Com certeza. Né? Vocês sentem. Assim, hoje nós também temos o André Luiz no sábado. Gente, é maravilhoso. Para mim, né? Não sei se para vocês. Mas aqui estão entrando tudo espíritozinho iluminado. Como é que diz? As portas estão abertas, mas nem precisa abrir, porque a gente é que abriu, né? Isso. A gente é a porta, né? Exatamente. Né? E que cada um seja essa porta. Hoje, mais que nunca, nós precisamos abrir a porta, né? Hoje a gente viu um texto muito bonito, quando a gente estava fazendo a irradiação da mesa, que falava justamente dessa porta, que é o texto quando Jesus deu o ensinamento: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E a gente viu até num texto que tem a paz dos homens e a paz do Cristo, né? E como nós estamos precisando da paz do Cristo nesse momento, né? Alguém... Eu li uma frase assim que eu achei, até gravei, né? A gente está no meio, nós estamos no meio de uma guerra, mas na paz de Cristo, né? Então, no meio de uma pandemia, de uma guerra, porque é uma guerra, né, gente? É todas as características de uma guerra. Mas estamos nós aqui no grupo de estudo na paz de Jesus, né? Exatamente. Podemos fazer o encerramento. Alguém se prontifica a fazer a oração final. Se vocês sempre quiserem trazer um copo d'água para deixar ao lado, né, sabendo que tem toda essa vibração, até deixar uma jarra, né, para a família, porque nós estamos fazendo um evangelho no lar, né, de certa forma, né? Com certeza. Alguém pode fazer a oração final para nós? Vamos lá. Fechar os olhos. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que esteve junto com a gente nesse dia em que nos oportunizou aumentar os nossos conhecimentos, estarmos mais próximos nesse momento de bastante conturbado, em que o mundo todo passa, mas estamos tendo a oportunidade única, não os únicos, mas a única nas nossas vidas, de podermos estarmos juntos, nos instruindo e, ao mesmo tempo, emanando energias extremamente positivas, tanto para nós, para o nosso lar e para todos os nossos irmãos. Agradecemos a espiritualidade e a todos os envolvidos
por esta oportunidade ímpar de podermos estarmos nos desenvolvendo. E em nome de Jesus, em nome do Pai, agradecemos por mais este grande dia. Que assim seja. Que assim seja.